eu sabia que você ia clicar nesse vídeo. Você viu esse título, como passar em medicina sem estudar, e não resistiu, teve que clicar. Eu falei aí que era o clickbait, mesmo assim você clicou. Como assim passar em medicina sem estudar? É impossível você passar em medicina sem ter estudado. Mas existem coisas que você pode fazer para ser aprovado em medicina, em qualquer outro curso, que não são estudar. Eu sou o Arthur Gama, tenho lá o Acerto Crítico no TikTok, Instagram. Fui eu mesmo aprovado pelo Enem de 2023, com 840 de média, 840 e pouquinho, né, a 16ª maior nota do Brasil. Mesmo meu conteúdo e a minha mentoria sendo focados em te ensinar como estudar da melhor forma, essa não é nem de perto a maior das demandas, a maior dos desafios que os estudantes vêm me perguntar. Na verdade, a maioria das queixas, e essa provavelmente é a sua queixa também, é: Arthur, eu não consigo estudar. Não é tanto sobre o método se a pessoa nem está conseguindo estudar direito. Então, às vezes, isso pode te descrever. Cara, eu me sinto cansado todo dia, o dia todo. Como se fosse uma sensação de queimação atrás dos olhos ali que dura a manhã inteira. Eu me sinto exausto o dia inteiro. Almoço, pisco-olho, já é 4h30 da tarde. Eu não sei o que aconteceu nesse meio termo. É como se meu tempo fosse escorrendo entre os meus dedos. Eu não consigo. Eu sento para estudar e eu fico lá meia hora olhando para a parede, mas não estudo. Eu não consigo focar, não consigo prestar atenção na videoaula, não consigo ler o texto. Eu tenho algum problema, eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH, eu tenho hiperatividade, eu tenho autismo. Pode ser que você tenha qualquer uma dessas coisas? Pode. Mas é bem possível que você também não tenha nenhuma. Sabe por quê? Porque eu creio que para a maior parte das pessoas o problema não está em você. O seu problema de se sentir exausto, sentindo que tem alguma coisa errada com você, que não consegue estudar de jeito nenhum, às vezes o problema não é exatamente você. Se você tem esse problema, eu tenho 3 perguntas para você. E aí essas 3 perguntas já vão entregar qual que é a principal matéria desse vídeo. Primeiro de tudo, você faz algum exercício físico? Regularmente aí? Pode ser 2 vezes por semana aí, vai? 3 vezes na semana, alguma coisa? Você só fica em casa a semana inteira. A segunda pergunta, que horas você dorme? Quais são as suas condições? Que hora que você dorme e que hora que você acorda? Você vai dormir ali umas meia-noitezinha ali, 1 da manhãzinha, 2, 3, dependendo. Acorda aí tardão, sei lá. Ou às vezes você dorme por pouco tempo também. Ou às vezes você dorme por muito tempo. E antes de dormir, celularzinho, riozinho, tiktokzinho, sim ou não? Okay. Quantas horas de tela você tem? Abre aí no Instagram, no iPhone aí, no celular, tem aí tempo de tela. Você já deve estar entendendo, né? Você não está estudando, você não consegue. Beleza? Mas você não está fazendo nada. Você não está parado numa pedra meditando. Fazer alguma coisa. Quantas horas de tela tem aí? 6? 8? 10? 12? 12? É inacreditável, pois você se surpreenderia até mesmo com o número de horas de tela que eu tive em alguns dias dessas minhas férias aqui. Porque se você for contar celular, tablet, computador, TV, videogame, é fácil chegar nesse número, tá? É fácil. Às vezes no teu caso aí umas 6, 7 horas, pô, pensa aí. 7 horas, mano, é quase 1/3 do teu dia ainda, né? Existem alguns hábitos ou algumas práticas que não são estudar e que estão diretamente relacionados com o seu rendimento na tua vida. E, claro, a tua vida vai incluir muito estudo isso se você quiser ser aprovado em curso de alto rendimento. Ah, mas a tua galera lá da medicina não dorme, a galera dorme 3 horas por dia, só as olheironas. É, beleza. Aí isso daí é apesar, né? É apesar. A não ser que você esteja falando que tipo, toda evidência científica que fala de sono tá tudo errado. Normalmente, você abrir mão, né, de ter saúde para estudar mais, vai ter alguns resultados práticos em geral imediatos, mas raramente vão estar relacionados a um aprendizado de longa duração ou uma melhoria na tua cognição como um todo. Primeiro de tudo, o seu sono, eu poderia encher a tela aqui de referências, mas eu não quero parecer mais um daqueles gurus da neurociência. Será que eu tô falando, o meu público é estudante, não é? Você não está estudando, você não quer passar em medicina? Cara, o teu aprendizado acontece enquanto você dorme. Enquanto você está acordado, tu estuda. E aí, o que você tem na sua cabeça? Um estudo. E aí você dorme e aí você aprende. Isso é consenso, é todo mundo do mundo acha isso. Pô, no meio científico aí que estuda sono e cérebro, enfim. Vocês vão estudar isso na faculdade também. Cara, é fato, você está aprendendo enquanto você dorme. É quando você dorme que o seu cérebro finalmente descansa, é quando ele restaura ali as suas sinapses e é quando ele coloca as coisas numa memória de longa duração. Segundo ponto, existe uma coisinha chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, ou Brain Derived Neurotrophic Factor, então a sigla é BDNF. Você pode dar um Googlezinho aí, BDNF é uma paradinha aí do teu cérebro que está diretamente relacionada com, adivinha, memória, cognição e neuroplasticidade. Inclusive, muitos genes que a galera falava que eram genes da inteligência, hoje foi descoberto que são genes relacionados a esse BDNF aí. Pode dar um Google aí. Sabe o que produz BDNF?
ou estimula melhor, né, a essa produção, uma horinha ali, ou menos, 30 minutos de exercício físico já estão relacionados com essa substância. Inclusive, existe um estudo muito interessante, esse daí eu recomendo vocês lerem mesmo, que diz que uma única hora de exercício ali diário, ou uma sessão de exercício físico já é o suficiente para melhorar o teu rendimento nos estudos por aquele dia. Então, no dia que você faz uma atividade física, você já tem um rendimento melhor ao longo do dia ali naquele teu estudo, entendeu? Lembre-se, nós ainda somos animais, nós somos maravilhas biomecânicas feitas para correr, saltar, carregar peso e lutar contra animais ferozes. Então, você às vezes está renegando o seu chamado ali, né? Você ainda é um pouquinho primata, cara. Lembre-se disso. Se você ficar parado, né, você vai ficar ali derretendo o dia inteirinho, todo dia, o dia todo, todas as semanas. O que eu tô falando, velho? É só as coisas que eu sinto isso na pele. Se eu não dormir perfeitamente, eu não consigo estudar no dia seguinte de forma alguma. Durma direitinho, não estrague o teu sono por nada, cara. O que custa você parar de mexer no celular 1 hora antes de dormir? Não custa nada, não vai ter nada de interessante, só vai dormir logo. Não é tão difícil assim, não é tão difícil quanto parece. Num dia que você quiser testar isso, cara, quer saber? Eu vou parar de mexer no celular, aí eu vou jantar, tomar banho, escovar o dente, vou ver o que é pra fazer amanhã, arrumar ali a mochila e dormir. Pronto, já deu 1 hora sem celular antes de dormir. E só isso, cara, vai melhorar o teu sono. Não faz diferença por você, ao invés de dormir 8 horas, começando 2 da manhã acordando 10, né? Que tal meia-noite acordando 8 que seja, ou 11 horas acordando 7 que seja, pô. Você só tenta deixar mais bonitinho o circadiano possível que tu já vai ter muita melhora no teu sono. E o exercício físico deve ter alguma coisa no mundo que você gosta de fazer. Apenas aí 2 vezes, 3 vezes na semana. E naquele dia eu tenho certeza que você vai sentir que você estudou melhor. E por último, você tá frito. Brain fry, né? Cara, eu me sinto exausto e morto e carcomido. Eu tô sempre cansado. E eu não sei o que eu tô fazendo, porque eu não tô estudando, então eu tô cansando de quê? Acontece que a única coisa que é lazer pro teu cérebro é dormir. Né? Eu voltei no sono. O único momento que seu cérebro está descansando é quando você está dormindo. É justamente quando você, como pessoa, não está fazendo nada. Agora, tudo que você faz cansa ele. Processamento de informações cansa o seu cérebro. Então, vamos supor que você está assistindo um filme ali de 2 horas. Você está vendo um filme de 2 horas? Tem personagens, tem nomes, tem fatos, tem acontecimentos, tem uma carga emocional que também é processada pelo teu cérebro. Às vezes uma coisa triste, uma coisa feliz, um plot twist, uma trilha sonora ali que acontece de vez em quando. Cara, que maneiro. Agora imagina que ao invés de nessas 2 horas você assistir um filme, nessas 2 horas você assistiu 1.600 filmes de 30 segundos ali, sei lá, no teu TikTok, no teu Instagram. Com a diferença ainda que cada um desses 1.600 filmes tem enredos totalmente diferentes, são irrelatos uns com os outros. Todos eles não só tem uma trilha sonora, como tem um pagodão cabuloso estourado no fundo, né? E às vezes é uma coisa muito trágica, às vezes é um gore, às vezes é uma coisa muito feliz ou muito engraçada, às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com nada, um tralaleiro, uma bailarina capuchina, alguma coisa assim. Seu cérebro está processando isso, nem que seja para ignorar, ele está processando aquilo, nem que seja para jogar no lixo, mas ele está ali, né? Se eu fosse entrar na neurociência, é a saturação ali do glutamato nas sinapses, né? Que só vai ser limpado quando você dormir, mas vamos falar de coisa prática. Você sabe disso. Eu não preciso falar de dopamina, erro de predição de dopamina, detox de dopamina. Eu não preciso falar disso porque essas coisas você já ouviu. Agora, essas 8 horas de tempo de tela não são horas que você está descansando. São horas que você está exaurindo muito o seu cérebro. A diferença é que são coisas que exaurem muito, cansam muito. Você vai cansando cada minuto naqueles vídeos curtos, naqueles vídeos de YouTube, que seja. Só que você não se frustra. E mesmo cansado, como você ainda não está frustrado, você vai continuar fazendo aquilo ali. Eu tô 2 horas fazendo isso. Cara, 2 horas isso aqui, eu tô fazendo nada da minha vida. Eu vou fazer outra coisa, eu vou abrir o COD. Vou abrir o YouTube, então. Tô há 2 horas nesse Reels, eu vou pro TikTok. Né? Assim, você vai de um pro outro. Por quê? Embora aquilo esteja te cansando, não está te frustrando. Então você vai só continuar se exaurindo, se exaurindo, se exaurindo. É o oposto, por exemplo, do quando você está estudando. As pessoas confundem esse negócio de cansaço e frustração. Eletromagnetismo, para você começar a entender alguma coisa, vai 3 horas de videoaula. Entendeu? Você vai ficar frustrado muito antes de você ficar cansado. É uma coisa low estímulo ali, tipo, pouco estímulo, não tem trilha sonora, é só um carecão lá falando pra você de óculos, falando pra você um monte de coisa ali, de espiras que você não tá entendendo muito bem. É um estímulo baixo. E é uma parada que te frustra muito. Então, muito antes de você cansar, você vai se frustrar, pode ter certeza. Só que quando você entende, aquela gratificação mais demorada acontece, pô, e você se sente bem, entendeu? Mesmo que você esteja cansado.
Então, essa é a diferença. Essas 2 horas estudando te cansa às vezes menos do que 2 horas de Instagram. A diferença é que um te frustra e o outro não. E esse que não te frustra, te cansa mais e vai te deixar com a mente muito enevoada, você não vai saber para onde foi seu tempo, e quando você for estudar, você não vai conseguir estudar, porque você está deteriorado, você está amargo, você está cansado. E você vai falar, pô, amanhã eu começo. Não, amanhã você não começa. Amanhã você vai ficar mais 8 horas, entendeu? Você vai ficar mais 6, porque essas coisas resetam, né? A galera fala muito de vício em dopamina e tal, que se você tirar você vai ficar com abstinência, mas dopamina não é uma droga, velho. Dopamina é seu cérebro que está produzindo. Vício em substâncias endógenas é muito diferente de vício em substâncias exógenas. Cara, uma abstinência de uma droga, de um alcoolismo, sudorese, alucinação, cara. O que é a abstinência de dopamina? A tua dopamina flutua assim, ó, todo dia, o dia todo. Não é a mesma analogia, beleza? Quanto mais você diminuir o teu tempo de tela, mais aumenta o teu tempo de estudo. Porque se você não tá na tela, você está fazendo alguma outra coisa. E essa outra coisa vai te aprovar em medicina, cara. Vai te aprovar em qualquer curso. Então só de você tirar o tempo de tela, tirar tempo de tela não é estudar. Tirar tempo de tela é tirar tempo de tela. Tirar tempo de tela é permitir que você tenha mais clareza. É permitir que o teu cérebro canse menos. E isso é permitir que em outro horário você estude. Que em outro horário você tenha clareza. Que em outro horário você não fique lá apodrecendo na cadeira sem conseguir terminar aquela videoaula, beleza? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. A ideia aqui não é ser moralista ou então falar dos hormônios lá da neurociência, dos neurotransmissores, disso e daquilo, né? Porque o meu público é estudantes. E eu sei onde é que o calo aperta, né? Quando o assunto é estudante, ainda mais os que estão buscando alto rendimento. Então, às vezes, você não está no pique de começar a estudar ainda. Às vezes, você está esperando eu lançar a próxima turma aí da minha mentoria, né, que é a melhor mentoria do Brasil, uma mentoria de elite para quem quer fazer pelo menos 40 acertos em todas as provas aí no final do ano, né? Às vezes, você está esperando eu abrir a turma. E aí, nesse caso, você tem que clicar no link aí da descrição, entrar na lista de espera aí, que eu vou abrir a turma. Às vezes, é isso que você está esperando. Mas, independente, pega essa primeira parte do ano, onde as coisas estão um pouco mais tranquilas. Você não quer estudar? Beleza. Comece, então, dormindo cedo. Comece então colocando alguma coisa que você gosta de fazer de físico. Comece então abaixando esses 8 horas de tempo de tela para 6. Porque se você abaixa de 8 para 6, é 2 horas que você vai usar para fazer alguma outra coisa, possivelmente muito mais produtiva. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o likezinho aí, se inscreve, porque eu planejo talvez postar alguns outros vídeos nesse viés. Fui!